Pessoal, tudo bem? Estou aqui na praia de Santa Mônica, no estado da Califórnia. Aqui ao fundo vocês podem ver o Oceano Pacífico, né? Muito legal poder ter contato com esse outro lado da costa, outro oceano que só conhecia pelos livros de geografia e tem uma importância fundamental do ponto de vista da globalização, da relação entre os países. Hoje nós tivemos duas reuniões, uma reunião super interessante com o departamento de conselho comunitário, de conselho de vizinhança, né, daqui. Ele dialoga muito com a questão dos conselhos de bairro, né, próximo do que a gente tem de associações, conselhos de bairro, que fazem um trabalho fundamental na aproximação da democracia das pessoas, né. Você vê, por exemplo, uma cidade de 4 milhões de habitantes, tem 15 vereadores, tem um prefeito, nesse caso aqui é o prefeito um pouco mais forte, que é o prefeito com a figura de gestor também, só que com 15 vereadores, com uma população de 4 milhões, ele representa muito menos, né? E eles têm essa atuação com quase 100 conselhos de bairro, que torna muito mais interessante essa democracia deles, essa participação maior das pessoas no processo democrático. Nós pudemos conversar com eles, entender quais são as semelhanças, quais são as diferenças do nosso processo, pudemos entender melhor também qual influência política, se há influência política, como há tanta influência política, pelo menos na nossa cidade, enfim, representantes políticos influenciando nas lógicas do conselho, dos representantes do conselho, como é que serão as decisões. A gente pôde saber aqui também e pudemos entender que na verdade aqui tem um aspecto menos político, de menos influência política dentro dos conselhos de bairro deles. Super interessante, vai entre uma representação de áreas dessas quase 100 organizações que vai entre 8 e 90 mil habitantes que são representados por esses conselhos, né? Desses 4 milhões que existem em Los Angeles. Então, super interessante poder dialogar. E na outra reunião do dia, a gente foi conversar sobre educação cívica, que é uma pauta que, como vocês sabem, bastante na educação cívica, a conscientização das pessoas, e principalmente dos nossos jovens, sobre o processo político, sobre as regras do jogo. Nós pudemos conversar com uma organização que, inclusive, recebe e tem o seu nomezinho ali no orçamento que o Congresso dos Estados Unidos aprova, né? Então, é muito interessante ver que aqui nos Estados Unidos eles têm uma organização específica para fazer um trabalho de educação cívica. E essa organização tem parcerias com 94 países, o que é muito interessante, e ficou aí uma situação de quem sabe futuramente a gente não pode dialogar e continuar dialogando a nível global para desenvolver a nossa política local, dar boas experiências a eles e levar receber experiências boas também. Então a gente conversou um pouco sobre educação política, pude fazer um diálogo sobre como que funciona isso na nossa realidade, nosso estudo de educação moral e cívica que acontecia na época da ditadura, e quando a gente teve esse processo de redemocratização, parece que ficou para trás e foi finalizado junto com o período ditatorial, e a gente ficou sem nada no lugar, ficou sem uma matéria que pudesse preencher essa lacuna, para que a gente pudesse ter uma educação muito mais voltada ao desenvolvimento do cidadão, né? O estudo da cidadania, o estudo da política, das regras do jogo, acabou ficando transversal a outras matérias, quando na verdade a gente precisa compreender melhor como é que funciona as regras do jogo para ter uma participação mais ativa. Pude fazer um contraponto com eles, pudemos conversar sobre como funciona aqui nas escolas. Eles têm um trabalho de criação de metodologia, conteúdo, eles passam para as escolas para elas desenvolverem seus alunos, mas eles têm um trabalho político também de pressionar os governos estaduais a aprovarem leis que incorporem esse ensino da educação política. Então fica aí uma lembrança de que a gente tem uma longa barreira pela frente para fazer os debates políticos. Uma frase muito interessante que me instigou é que a gente precisa fazer esse debate coletivo sobre os assuntos políticos. Senão, como é que nós vamos formar uma conscientização se a gente não levar, por exemplo, esse debate político
para dentro das escolas, para que as crianças possam discutir sobre a crise da água, possam discutir sobre a crise do lixo, por exemplo, como a gente tem aí em São Vicente, e tantas outras crises, né? Então é importante que a gente faça um debate político e aproxime a política da vida das pessoas. É isso aí, termino agora o dia deslumbrando um pouco do Oceano Pacífico. Um grande abraço para vocês.